Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do lago. A gente que se juntou à volta era tanta que ele subiu para um barco. Sentou-se e toda a multidão se mantinha na praia. E ensinava muitas coisas por meio de parábolas como esta. Andava uma vez um homem a semear. Ao lançar a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Rompeu depressa, porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas, porque não tinham raízes. Outra parte da semente caiu entre espinhos, que cresceram e abafaram as plantas. Outra parte, porém, caiu em boa terra e deu fruto, à razão de 100, de 60 e de 30 grãos por semente. Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos, preste atenção. Então os discípulos foram perguntar a Jesus. Por que é que lhes falas por meio de parábolas? Ele respondeu: Deus concedeu-vos o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Àquele que já tem alguma coisa, Deus lhe dará mais, até que lhe sobre. Mas àquele que não tem nada, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que a eles eu falo por meio de parábolas, porque olham, mas não veem, ouvem, mas não entendem, nem percebem. Deste modo, se cumpre neles aquela profecia de Isaías que diz: Ouçam e tornem a ouvir, que nada conseguirão perceber. Olhem e tornem a olhar, que nada hão de ver. É que o entendimento desta gente está fechado. Tem os ouvidos duros e os olhos tapados. De outro modo, talvez tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Talvez o seu entendimento se abrisse e voltassem para mim e eu os curaria. Felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Posso garantir-vos que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Ouçam agora o que significa a parábola do semeador. Todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não entendem são como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o diabo e tira-lhes o que foi semeado no coração. A semente que caiu no terreno pedregoso representa os que ouvem a boa nova e a recebem com alegria, mas dura pouco, porque não têm raízes. Quando veem os sofrimentos e as perseguições por causa da boa nova, não aguentam. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a boa nova, mas as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas sufocam-na logo e o fruto não aparece. Mas a semente que caiu em boa terra representa os que recebem a boa nova e a compreendem. Esses dão realmente fruto, uns à razão de 100, outros de 60 e outros de 30 por cada grão. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto toda a gente dormia, veio o inimigo desse homem. Semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando as plantas cresceram e se começaram a formar as espigas, apareceu também o joio. Então, os trabalhadores desse homem foram ter com ele e perguntaram-lhe: Senhor, não foi boa semente que semeaste no teu campo? Como é que apareceu este joio? Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. Os trabalhadores tornaram a perguntar-lhe: Queres que vamos lá arrancar o joio? Mas ele replicou: Não, porque ao arrancarem o joio são capazes de arrancar também o trigo. Deixem-nos crescer os dois até ao tempo da ceifa. Nessa altura direi aos ceifeiros: Apanhem primeiro o joio e atem-no em feixes para ser queimado no fogo. Mas recolham o trigo para o meu celeiro. Apresentou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Esta é a mais pequena das sementes. Mas quando a planta cresce, é a maior de todas. Chega mesmo a ser uma árvore, e até os pássaros vão fazer ninho nos seus ramos. Jesus expôs-lhes ainda outra parábola.
O reino dos céus é como um fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha e assim fez levedar toda a massa. Jesus serviu-se de parábolas para dizer todas estas coisas à multidão, e só lhes falava por meio de parábolas. Assim se cumpria o que tinha dito o profeta: Hei de falar por meio de parábolas. Direi coisas que estavam escondidas desde o princípio do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos o que significa a parábola do joio no campo. Jesus esclareceu-os assim: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é o fim deste mundo e os ceifeiros são os anjos. Ora, assim como o joio se junta e se queima no fogo, assim vai ser no fim do mundo. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que levam os outros a pecar, e todos os que praticam o mal, para os lançarem na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos de Deus brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, preste atenção. E continuou: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando alguém o encontra, volta a escondê-lo. E, cheio de alegria, vai vender tudo quanto tem e compra o campo. O reino dos céus pode também comparar-se a um comerciante que anda à procura de pérolas de boa qualidade. Quando encontra uma pérola de muito valor, vai vender tudo o que tem e compra-a. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que se lança ao mar e apanha toda a espécie de peixes. Quando já está cheia, os pescadores puxam-na para a praia e sentam-se a escolher o peixe. O que é bom, deitam-no em cestos e atiram fora o que não presta. Assim vai acontecer no fim deste mundo. Os anjos sairão para separar as pessoas más das boas, lançando as más na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus perguntou então aos discípulos: Compreenderam todas estas coisas? Eles responderam: Compreendemos, sim. Então Jesus continuou: Portanto, todo o doutor da lei que aceita a doutrina do reino dos céus é semelhante ao chefe de família que sabe tirar dos tesouros que tem coisas novas e velhas. Quando Jesus acabou de lhes apresentar estas parábolas, retirou-se dali. Foi para a sua terra e começou a ensinar o povo na sinagoga deles. Os que o ouviam diziam admirados: De onde lhe vem a sabedoria e o poder de fazer milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria a sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem cá também todas as suas irmãs? De onde lhe vem então tudo isto? Por essa razão, não queriam nada com ele. Mas Jesus lembrou-lhes: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e no meio da sua família. E por causa da falta de fé deles, Jesus não fez ali muitos milagres.